Olá, meus amigos, saudações a todos. Convido a todos agora para mais esse bate-papo nosso e, como sempre iniciamos, vamos começar fazendo a nossa prece e levando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus. Sabemos que é um momento de grande dificuldade, estamos em abril de 2021, sabemos que estamos passando por uma nova fase dessa pandemia, essa lição tão grande que todos nós estamos recebendo. Imploremos ao Mestre Jesus as suas bênçãos para que possa proteger aqueles que ainda não adquiriram essa doença e que possam auxiliar aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão passando por dores, por dificuldades, aqueles que estão buscando internação, que estão buscando a terapia intensiva, mas que possa confortar também os parentes que perderam entes queridos e os nossos irmãos que, infelizmente, fizeram a sua passagem durante esse período de pandemia. Que a paz do Mestre se faça presente com todos eles e conosco também. Assim seja. Muito bem. O tema que nós temos para hoje é convivência familiar, oportunidade de reajustamento. E eu vou iniciar com uma das falas de Jesus, que está em João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o maior objetivo de todos nós aqui na Terra. Sabemos que a nossa vivência aqui na Terra tem uma única finalidade: evoluir até a perfeição. Nós sabemos que a palavra evoluir, ela significa mudança de estado. Então, quando uma pessoa está com uma doença grave e ela venha a falecer em virtude da doença, os especialistas, quando consultados, eles dizem: o quadro daquela pessoa evoluiu para o falecimento, para a morte. Então, a evolução significa uma mudança de estado. Então, para nós, evoluir é mudar de estado, mas mudar de um estado que nos aproxime cada vez mais da perfeição. Essa mudança de estado para chegarmos à perfeição, ela vai envolver tanto os aspectos físicos, os aspectos materiais, como também os aspectos intelectuais morais. Os aspectos físicos, nós podemos dividir no próprio planeta, não é? Nós contribuímos para que o planeta se torne um lugar mais confortável, para que os seus recursos sejam utilizados de maneira mais inteligente. E o nosso corpo também, aí já por obra da divindade, ele vai se depurando ao longo dos séculos também. Então o nosso corpo também vai evoluindo. Nós deixamos de ser seres brutos, deixamos de utilizar tanto a força, a brutalidade, e passamos a utilizar muito mais a intelectualidade. E o nosso corpo, com certeza, acompanha essas alterações. Mas nós também temos a outra parte, que é a evolução intelectual moral. A intelectual, ela depende só do conhecimento que nós adquirimos, a nossa vivência, a nossa observação no dia a dia das leis divinas e das coisas que acontecem ao nosso redor, vão fazendo com que nós mudemos a nossa forma de agir e vamos aprendendo a lidar melhor com alimentos, a lidar melhor com a água, a lidar melhor com o clima e todas as coisas que nos cercam. E também os aspectos pessoais, onde nós vamos criando meios através da economia, através da medicina, através da política, através da didática e de tantos outros conhecimentos que o homem já adquiriu e que vão fazendo com que a nossa vida vá se tornando cada vez melhor intelectualmente. E aí vem o último e o mais abrangente e o mais necessário de todos, que seria a evolução moral. Essa mais complicada, essa um pouco mais difícil, porque ela demanda convivência, ela demanda uma série de valores e uma série de transformações que nós temos que fazer nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas reações em relação à nossa convivência com as pessoas que estão conosco. Então ela é mais difícil. E foi vamos dizer assim, todo o trabalho, toda a mensagem de Jesus, enquanto esteve aqui, visava justamente essa nossa transformação moral. Já se passaram mais de 2000 anos desde a vinda do Mestre e nós continuamos até hoje, como eu sempre digo nas minhas falas, lutando para aprender duas coisas muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou dificuldade enorme, não é? E aí, evoluir
Com certeza a física, a química, a matemática, a psicologia e todas as outras coisas nos ajudam e nos ajudaram muito e nos revelam cada vez mais a necessidade do amar. Mas como aprender a amar? Como nós atingimos esse ponto que é o mais necessário de todos do processo evolutivo? Aprender a amar. Que jeito que nós conseguiríamos fazer isso? Só tem um jeito de nós adquirirmos determinado conhecimento, recebendo esse conhecimento. Então, você não vai aprender agricultura se você não for mexer com a agricultura. Por mais que as pessoas falem do que é uma planta, como é que coloca a semente no solo, como que você cuida do solo, como que você elimina as ervas daninhas, como que você coloca insumos defensivos agrícolas e assim por diante. Nós podemos ler, podemos fazer palestras, podemos fazer um monte de coisa, mas enquanto nós não formos lá e nós não plantarmos, nós não vamos conseguir entender o que é realmente o cultivo, o plantio, o cuidar de uma planta. Então, o único jeito que nós temos para que nós possamos evoluir no processo de amar, de aprender a amar, é nós também temos contato com o amor. Qual a melhor forma que nós temos de ter contato com o amor? A menor célula de amor que existe no universo que foi criada por Deus. Essa célula se chama família. Então, quando você nasce e você é um bebê, a sua mãe, o seu pai e as pessoas que te cercam, avós, amigos e tudo mais, quando vem aquele bebezinho, quando vem aquele ser indefeso, o sentimento que brota em todos nós é o sentimento de ternura, de amor, de cuidar. E à medida que essas pessoas começam a cuidar, tudo aquilo que nós cuidamos, nós acabamos amando. Então, você não sabe exatamente quem é aquele ser. Você não sabe de onde ele veio, você não sabe nada. A impressão que nós temos é que é nosso. A impressão que nós temos é que nós que criamos e, muitas vezes, quando esse ser, quando ele se desenvolve, ele se torna uma pessoa de destaque, nós falamos cheios de orgulho. É meu filho, é inteligente, é esperto, é um doutor, é um engenheiro, seja lá o que for, né? E nós nos enchemos de orgulho como se nós realmente tivéssemos uma participação tão grande assim em todas as qualidades daquele ser. Por outro lado, se por acaso ele se desvia um pouco do caminho, é um pouco rebelde, tem alguns probleminhas, né, de comportamento que eu acredito que 99% da população tem, né, porque somos espíritos ainda numa trajetória inicial do processo de evolução à perfeição. Então, quando acontece isso, de não ter os comportamentos que nós achamos que são interessantes, que são os melhores, aí já é o inverso, né? Não sei o que acontece, eu criei ele igual aos outros, eu dei amor e carinho, e assim por diante, aquelas conversas todas, como também, se não fosse culpa nossa, né? E na verdade não é nem uma questão de culpa mesmo, né? Mas não houvesse participação nossa nas falhas ou nos acertos. Então, aqueles que se vangloriam porque os filhos são bons, com certeza tem alguma participação na educação deles, sim, mas na maioria das vezes as qualidades já estão no espírito. Aqueles que já desenvolveram, né, essas habilidades morais, essas habilidades comportamentais, já está dentro deles, é uma conquista de séculos. E aqueles que ainda não atingiram, estão ali conosco também para que possam atingir. E aí vem a ideia do aprendizado de amar. Você é bebezinho, e aí você recebe amor, 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 cuidado, 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 atenção, atenção, atenção. E você vai se desenvolvendo. Você vai crescendo e esse amor e tudo isso daí continua. Só que numa determinada etapa desse crescimento, aí você já começa a demonstrar as suas próprias características. O espírito ele começa a demonstrar aquilo que ele já traz, a carga do passado, os hábitos e os valores que ele repetiu tantas e tantas vezes em tantas encarnações anteriores, que elas acabam começando a se manifestar. Então, algumas características de orgulho, algumas características de vaidade, algumas características de egoísmo, algumas características de violência, não uma violência no sentido de ferir as pessoas, mas
ser um pouco mais briguento, ser um pouco menos tolerante com os erros dos outros, muitas vezes resolver as coisas de maneira mais agressiva e assim por diante. Coisas que nós vemos no nosso dia a dia entre colegas de escola, vimos, né, quando éramos crianças, entre colegas de escolas, alguns que brigavam mais, outros que eram mais dóceis e assim por diante. Então, à medida que essas características começam a surgir, todo aquele amor, todo aquele carinho, ele começa a entrar em um conflito. Porque, poxa, eu cuidei, eu amei, eu amamentei, eu levei para o médico, eu passei noites acordado, eu trabalhei em hora extra para pagar escola, para pagar colégio, e agora acontece isso. Então, o amor, nós ainda não entendemos exatamente como é. Nós não sabemos o que ele é. Nós falamos do amor, mas, na verdade, nós não sabemos exatamente como é. Porque nós só conseguimos demonstrar, nós falamos assim, que a maneira mais próxima daquilo que seria o amor é o que as mães sentem pelos filhos. E realmente é o que nós temos de maior exemplo. Mas mesmo as mães, mesmo os pais, né, que têm o contato maior com as crianças, em muitos momentos esse amor, ele ainda se debilita, vamos dizer assim. Ele não é aquele sentimento forte, puro, né, como Jesus tinha por nós, a ponto dele, no momento máximo da sua dor e do seu sofrimento, no momento de ser abandonado pelos seus discípulos, né, por até aqueles que o seguiam e teoricamente que diriam que dariam a vida por ele olhar para todos e dizer: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então, o nosso amor ainda, ele está vinculado muito mais à utilidade e ao retorno que as pessoas nos dão. Então nós fazemos a nossa parte sim, e fazemos a nossa parte com uma dedicação muito grande, não vou dizer nem com amor, mas com uma dedicação muito grande, mas há sempre a espera de um retorno. E o retorno não é na forma de aplausos e glórias, mas o retorno no sentido assim, ó, eu estou fazendo a minha parte, então vê se você não me dá problema. E se surgem os problemas, infelizmente, geram atritos violentos, nós nos sentimos indignados, nós nos sentimos abandonados, nós sentimos que houve uma ingratidão enorme em virtude de tudo aquilo que nós fizemos, e na maioria das vezes nós até expressamos esse nosso sentimento para essas pessoas que nós amamos, né? E qual seria a melhor maneira de nós aprendermos a amar incondicionalmente se não for convivendo dessa forma? Se não for tendo dentro do nosso núcleo pequeno pessoas que divergem na forma de comportamento, de ideias, de pensamentos conosco. Muitas dessas divergências, às vezes, são realmente coisas ruins e não aceitáveis em qualquer época. Mas nós sabemos também que a própria sociedade, através dos seus hábitos, através dos seus costumes, ela evolui moralmente. Então, acho que o exemplo das mulheres, o exemplo dos escravos, né, são dois exemplos muito fortes. Houve uma época em que a sociedade, ela aceitava, ela defendia a ideia de que alguém poderia ser dono do outro. Então, eu poderia ter escravos ou poderia ser escravo de alguém. E também as mulheres, de uma forma geral, é muito recente a liberdade que elas têm. As mulheres, elas sempre foram consideradas, vamos dizer assim, num segundo plano. Não tinham os mesmos direitos que os homens. Ou até tinham os direitos, mas esses direitos eram subjetivos. Na prática, não acontecia. E sabemos que ainda existem muitos homens que tratam as mulheres, né? E até o próprio mercado de trabalho e a sociedade como um todo, existe um preconceito velado ainda em relação às mulheres. Nós vamos precisar dar mais um salto evolutivo moralmente para que todos, sem exceção, consigam entender os direitos uns dos outros, né? Da mesma forma que o preconceito racial ainda existe e assim por diante. Então, como que nós poderíamos aprender, já que a necessidade é evoluir, como que nós poderíamos aprender a amar, amando um monte de gente como Jesus nos amou, como disse a frase inicial? Então, não conseguiremos fazer isso em grande escala. Da mesma forma que a criança, ela não aprende matemática já resolvendo a fórmula de Bhaskara ou trabalhando qualquer algoritmo, trabalhando com valores exponenciais e assim por diante. É preciso que a criança primeiro aprenda 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, que decore a tabuada e assim por diante. Então nós também, para que nós possamos aprender a amar, era preciso que a gente viesse num núcleo pequeno,
E esse núcleo pequeno, nós sabemos que é a família. E os papéis vão se invertendo, porque você primeiro recebe amor em grande quantidade, se desenvolve. Dali um pouquinho, o tempo passa, e é você agora que vai receber novos seres dentro da sua família, da família que você formou, e aí você começa a distribuir o amor que você tem dentro de você. E você procura corrigir nesse amor os erros que você acha que foram cometidos com você, e muitas vezes você começa a, vamos dizer assim, cometer nesse amor os mesmos erros que cometeram com você no passado, ou que talvez não eram erros, não é? Mas que a gente não se lembra e acaba repetindo o processo que fizeram conosco. Tudo isso de uma maneira individual, particular de cada um, né? A dor, o sofrimento, a dificuldade de cada um de nós. Mas sabemos que todos nós participamos de um plano muito maior. Sabemos que todos nós estamos envolvidos por espíritos divinos, mensageiros de Deus e de Jesus, que estão acima dos nossos protetores espirituais, estão acima dos espíritos que muitas vezes nos cercam e são até invisíveis a esses espíritos. E esses irmãos, eles têm a finalidade de nos ajudar a desenvolver todas essas habilidades morais que nós não temos e, ao mesmo tempo, auxiliar Deus para que esse processo de evolução para a perfeição, esse processo aconteça. Então, como que isso funciona? Já que nós temos um núcleo de amor, já que nós temos um núcleo de carinho, que é a família, um relacionamento de pais, filhos, irmãos, então Deus, ele permite que nas diversas desavenças que nós temos ao longo das diversas vidas, numas vidas nós somos irmãos, numa divisão de herança, nós fazemos alguma jogada que beneficie a nós em prejuízo do nosso irmão de sangue da época, e ele fica indignado, revoltado e com ódio no coração e quer se vingar da gente. Muitas vezes temos uma sociedade com uma outra pessoa numa empresa e essa pessoa nos engana, ela faz alguma coisa que nos prejudica e acaba levando tudo embora sozinho, nós ficamos numa miséria total, perdemos tudo, e em virtude dessa perda nós enveredamos pelos caminhos dos vícios e assim por diante. Então, nós temos diversas situações que não foram resolvidas com pessoas de fora, não exatamente com pessoas do nosso consanguíneas, vamos dizer assim, né, da nossa família. E todas essas desavenças, elas precisam ser resolvidas, porque dentro de nós fica guardado o rancor, o ódio, e esse rancor, esse ódio, ele se manifesta na forma de uma sensação de injustiça. Porque como nós vivemos de coisas materiais e damos valores às coisas materiais, a perda da fortuna, a perda da casa, a perda do emprego causam danos, e as escolhas que nós fazemos a partir daí, nós queremos jogar a culpa nessa pessoa que nos prejudicou. Na prática, se nós fizermos uma reflexão fria, nós vamos ver que não é bem assim. Mas é muito cômodo para nós terceirizar a culpa. Vamos dar um exemplo disso. O seu sócio, ele descobriu uma maneira jurídica de fazer uma separação societária, encontrou falhas na lei e ele enganou você. E ele conseguiu tirar tudo o que você tinha. Você ficou sem nada financeiramente. Beleza. Essa é uma dor, uma coisa ruim que alguém causou para você. Em virtude disso, você se desequilibra psicologicamente, você entra num processo de depressão, de tristeza, de uma série de sentimentos inferiores e que abalam você no seu relacionamento familiar. Em virtude disso, você perde a motivação para dar continuidade, para reconstruir as coisas, e você perde a sua casa, os seus filhos, em virtude de você não poder mais bancar os estudos e as outras coisas, eles estavam acostumados a uma vida diferente que você também tinha dado para eles, e eles acabam se envolvendo também na sua tristeza e também não se esforçam para sair daquela situação. Então desencadeia uma série de coisas ruins. Aquela primeira pessoa realmente ela teve uma atitude ruim em relação a você. Mas as escolhas que são feitas dali para frente de cada um, elas não são necessariamente uma consequência do que a pessoa fez. Porque assim, o que a primeira pessoa fez foi tirar os seus bens, tirar o seu dinheiro. Mas ela não impediu você de continuar trabalhando.
ela não impediu você de reconstruir, ela não impediu você de buscar talvez um local, um trabalho mais humilde, não mais como dono de uma empresa, não mais como um milionário, não mais como uma pessoa rica e referência na sociedade, mas talvez de repente se tornar novamente um trabalhador, de iniciar o sustento da sua família com honra, com dignidade, com a força do seu trabalho e dar novos exemplos para os seus filhos que também podem rever e fazer tudo diferente. Então, todos nós sempre temos escolhas. E aí, infelizmente, nós fazemos às vezes as escolhas erradas e guardamos dentro do coração o ódio, o rancor e transferimos para as outras pessoas toda a dor, todo o sofrimento que nós passamos. E nem sempre o sofrimento, a dor, ela é realmente totalmente causada por aquele ser. É lógico que na legislação divina, esse irmão que causou essa dor, seja você ou seja o outro, que realmente se utilizou de subterfúgios para enganar, para obter uma coisa que não é lícita, esse irmão terá que responder perante a lei divina os erros que ele cometeu. Ele terá uma parcela de responsabilidade também por essa dor, por esse sofrimento. Mas ele não pode ser totalmente responsabilizado por tudo o que aconteceu, porque muitas das escolhas são escolhas suas. Você não precisava necessariamente ter agido daquela forma. E aí, vamos voltar ao amor. Esses dois seres se odeiam. São inimigos mortais, eram amigos, não é? Tinham amizade, tinham amor, trabalharam juntos, resolveram construir alguma coisa juntas, e quando de repente um dos dois fez alguma coisa errada, aquele amor, aquela amizade, aquele sentimento nobre se inverte totalmente e passa a ser o sentimento inverso, de ódio, de rancor, de vingança. Como fazer? Já que nós estamos aqui para evoluir e para que nós possamos atingir a perfeição, evoluir até a perfeição. E a perfeição, segundo as palavras de Jesus, seria nos amarmos como Jesus nos amou. Como que nós vamos fazer para que nós possamos apagar esse ódio desse irmão, ou daquele irmão em relação a nós? Uma das formas que seria, vamos dizer assim, a mais prática, e que a gente vê que essa é a didática de Deus, é fazer a gente nascer sob o mesmo teto. Mas, já imaginou 2 inimigos sob o mesmo teto? Que complicação que seria? Mas e se você pegasse esses 2 inimigos e você colocasse eles como pai e filho, como mãe e filho? Provavelmente, quando você receber aquele serzinho, aquele bebezinho, que você olha e vê uma pureza enorme, porque realmente naquela oportunidade, a aparência aqui, ele não fez nada de errado, porque na teoria ele está começando do zero. Esquecemos que é um espírito que já tem milhares e milhares e milhares de vidas, que nós também já tivemos milhares e milhares e milhares de vidas. E aí quando recebemos aquele ser, quando nós pegamos no colo e começamos a sonhar, começamos a planejar, começamos a definir um futuro para ele, começamos a pensar qual o esforço que nós vamos fazer para que a gente possa dar uma condição melhor, para que ele seja o presidente de um país, para que ele seja um grande médico, para que ele seja um grande engenheiro, coisa parecida, nós só pensamos coisas grandes. Isso é muito bom, São pensamentos positivos em relação a esse espírito que está iniciando a sua trajetória. E aí nós sonhamos tudo isso e não nos lembramos de nada disso, O nosso espírito ainda não reconheceu fluidicamente o inimigo do passado. E continuamos amando, e continuamos brincando, continuamos nos divertindo e fazemos de tudo por ele até que ele vai atingindo a adolescência. Na adolescência, os espíritos começam já a se reconhecer fluidicamente. Eles já conhecem, eles não sabem exatamente quem são, mas discutem por coisinhas bobas, têm atritos por coisas sem importância, têm pontos de vista divergentes, e nesses pontos de vista divergentes, muitas vezes, o atrito que é gerado pela divergência, ele é superior ao ponto de origem, ao fator que gerou aquela discussão. É o que a gente chama de tempestade num copo d'água. Então esses espíritos, eles, por causa de uma divergência de time de futebol, de partido político, de opiniões religiosas, transformam numa discussão acalorada e acabam se afastando um do outro e vão cada vez mais alimentando essa desavença. Cada vez que começa uma pequena discussão, já sabem que essa discussão vai virar uma tempestade. Mas, por outro lado, o fato do laço consanguíneo, o fato de serem da mesma família, cria uma obrigação social, vamos dizer assim, de um olhar pelo outro. Então,
passa-se um tempo de brigas, mas no particular refletem, reavaliam e pensam, puxa vida, é meu filho, puxa vida, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, a gente tem que pular por cima disso, e aí uma nova chance, uma nova reconciliação e as coisas andam durante um tempo. Aí depois passa-se um tempo, ainda não houve a reconciliação por completo, surge uma nova desavença, há uma nova briga, há uma nova separação temporária ali, nova reflexão, e assim vai. E assim vai, e assim vai, até que num determinado momento, né, até que numa determinada época intelectual, moral de cada um dos seres, eles conseguem atingir tudo aquilo que eles precisam para que possam se perdoar, para que possam realmente voltar a se amar, aprendendo todos os valores que o amor nos ajuda a desenvolver, que é a paciência, a tolerância, a indulgência, o perdão, a amizade, a sinceridade, o altruísmo. Então, o amor, ele é o conjunto de todas essas coisas. Existem muitas pessoas que, a gente vê isso muito nesses vídeos em redes sociais, pessoas reclamando, falando, meu filho nunca diz que me ama, minha esposa nunca diz que me ama, meu marido nunca diz que me ama. Será que as pessoas que dizem que nos amam, será que realmente é verdadeiro isso? Será que o amor, ele não é muito mais demonstrado através das atitudes do que das palavras? Porque, gente, qual é a dificuldade que existe em se falar eu te amo? Está cheio de gente que fala eu te amo para cima e para baixo. Agora, quantas pessoas que falam eu te amo e que amam realmente, que são verdadeiras no sentimento? Você consegue observar das pessoas que estão próximas de você, aquelas que te amam e aquelas que não te amam. Aquelas pessoas que, elas, em qualquer momento, você se afastou delas por nenhum motivo justo, vamos dizer assim, e essa pessoa te manda uma mensagem, essa pessoa liga para você, essa pessoa procura informações suas através de outra pessoa, você consegue saber as pessoas que te amam. Não aquele amor tão forte como o amor de filho para uma mãe, não é? Mas aquele amor de amigos, aquele amor de uma pessoa que se preocupa com a gente, o amor perante a humanidade, não só um amor tão particular para aqueles que são muito caros para a gente. Então, nós sabemos dessas pessoas, da mesma forma que você sabe, cada vez que você passa por uma dificuldade, a quem você pode procurar? Porque geralmente as pessoas a quem você pode procurar são as pessoas que se importam com você e são essas pessoas que te amam. E essas pessoas não precisam ficar falando para você, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então nós precisamos lutar para isso, para aprender o que é esse amor. E uma coisa que é muito importante também a gente refletir, nós temos o hábito da cobrança. Nós estamos sempre buscando o que as pessoas deveriam fazer pela gente. E nós nunca pensamos o inverso, não nos esforçamos no que nós temos que fazer. E se a gente pensar nos ensinamentos de Jesus, em momento algum Jesus disse alguma coisa parecida com: se esforce para que as pessoas te amem. Lute para que você tenha o amor de todos aqueles que te cercam. Vá em busca sempre do amor dos outros, né? Se aproxime somente daqueles que te amam. Nenhuma fala de Jesus, ela diz isso. Todas as falas de Jesus, elas dizem em relação à ação. A própria Bíblia, ela é baseada no verbo, e verbo é ação. Então, a cada um segundo as suas obras. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, não existe essa atitude passiva de ficar aguardando que as pessoas te amem, te tolerem, te aceitem, te perdoem. Não existe essa atitude, é o inverso. É você que tem que perdoar, é você que tem que amar, é você que tem que ser indulgente. Porque a partir do momento em que essa ação, ela se tornar o verbo, aquilo que você usa no seu dia a dia, ela também é o verbo que tem que se tornar a ação no dia a dia de todos. Então, se eu estou perdoando, e essa é a ação esperada por Deus, e o meu irmão também está perdoando, porque esta é a ação esperada por Deus, nós dois estamos fazendo aquilo que é o certo. Enquanto que nós ficamos cobrando e querendo das pessoas as coisas que elas não conseguem fazer ou que não conseguem nos dar, sempre vai gerar para nós a insatisfação. Todas as vezes em que você gera uma expectativa, você fica esperando, olha, eu vou fazer um jantar especial e aí a minha esposa vai me abraçar, vai me beijar, ou o meu marido vai ficar feliz e ele vai fazer isso ou aquilo. Nós ficamos gerando coisas que nós esperamos que os outros façam por nós. E infelizmente não tem como as pessoas saberem exatamente aquilo que nós necessitamos.
Os nossos filhos, eles não têm como saber exatamente o que nós necessitamos e nós também não temos como saber exatamente tudo que os nossos filhos necessitam. Nós avaliamos pelo aspecto externo, nós avaliamos pelas atitudes, nós avaliamos vamos dizer assim, pela trajetória que os seres humanos devem passar em cada encarnação, e nós vamos ajudando para que as coisas se encaixem. Então, se você tem um filho, você sabe que ele precisa da educação em casa com relação aos seus comportamentos, você sabe que ele necessita entrar na escola em algum momento para que possa aprender a ler, a escrever, a contar e a se relacionar com outras pessoas. Ele vai ter que escolher no futuro algum tipo de estudo, ou vai ter que desenvolver algum tipo de habilidade para que ele tenha condições de se sustentar quando ele chegar na fase da adolescência, já para a fase adulta, e alguns conhecimentos para que ele possa formar a sua própria família. E assim por diante. Então, nós vamos repetindo esse processo. Só que nessa trajetória, nessa linha reta, vamos dizer assim, nós temos diversas situações que cada um passa individualmente. Situações amorosas, decepções que você teve com o amor, situações profissionais, onde você tem decepções também, ou com uma carreira escolhida, ou de repente você ter sido enganado e uma promoção que você não pegou e assim por diante. Então, nós temos diversas situações contraditórias. Situações que vão fazer com que essa nossa linha, essa reta, que todo mundo sabe que tem que seguir, ela tem algumas freadas, ela tem algumas divisões, alguns breques. E esses breques é que vão fazer com que a nossa parte emocional ela seja trabalhada. A maneira como nós vamos lidar com essas decepções, com essas tristezas, com essas dificuldades. E todas essas situações que não nos agradam, não são punições, não são castigos de Deus, ou seja lá do que for, pelas coisas que nós fizemos. São apenas consequências. Cada vez que nós fazemos uma escolha, voltando lá no exemplo inicial dos dois sócios, que um tomou tudo do outro e ele enveredou pelo caminho da tristeza, da depressão, abandonou os filhos, e aí uma série de consequências ruins, né? Então, quer dizer, voltando nessa ideia desse irmão aí, ele fez escolhas. E cada uma das escolhas que ele fez trouxe outras consequências para ele e para as pessoas que estavam junto. E, na verdade, também, os próprios filhos dele também. Se o meu pai, de repente, ele vamos dizer, tomou uma rasteira da vida, né? E ele não conseguiu se erguer dessa rasteira, eu posso acompanhar ele também e ficar deitado no chão, ou eu posso falar, bom, meu pai caiu, mas eu posso me levantar. E eu posso ir lá e seguir a minha vida e ajudar o meu pai, com certeza, em tudo aquilo que ele precise de ajuda, dar o amparo que ele tem necessidade, entender a dificuldade dele, me esforçar para que ele saia daquela situação, mas eu não sou obrigado a acompanhar ele. Então, todos nós teremos sempre escolhas para ser feitas. E nas escolhas, todas elas nos trarão consequências que vão nos levar para outras escolhas. E às vezes as escolhas são bem feitas e elas nos trazem alegrias e a gente acaba repetindo aquelas escolhas. E outras escolhas nos trazem tristezas. E aí nós paramos de escolher daquela forma, porque aí nós já sabemos que a coisa não vai dar certo. Então, infelizmente, aprender é tentativa e erro. E nós só aprendemos na prática. Nós não conseguimos aprender as coisas na teoria. Segundo o Livro dos Espíritos, todo o conhecimento que nós necessitamos para evoluir já está dentro de nós. Mas, infelizmente, nós não transformamos esse conhecimento em prática. Utilizando o exemplo de Paulo de Tarso, por que o bem que eu sei que eu tenho que fazer eu não faço, e o mal que eu sei que não devo fazer, eu fico repetindo. Mais ou menos assim as palavras dele. Então, se nós utilizarmos essa reflexão de mais de 2000 anos atrás, é o que acontece conosco até hoje. Porque nós sabemos que uma atitude está errada, mas não conseguimos frear esse ímpeto, não é, que nós temos. E as coisas boas, muitas vezes, que nós sabemos que deveríamos fazer naquela hora, também não fazemos. Então, nós ainda somos guiados pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Essas duas chagas, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que se fossem extirpadas do planeta Terra, nós daríamos um salto evolutivo. E dentro, então, dos nossos lares, dentro da convivência com os nossos familiares, é a oportunidade que nós temos de aprender esse amor. É a oportunidade que nós temos de exercitar as qualidades que alimentam o amor.
que é a indulgência, a tolerância, a paciência e tudo isso que eu já citei anteriormente. Então, nós precisamos, principalmente com relação àquelas pessoas que nós temos a maior animosidade, aquelas pessoas que a gente, quando fala bom dia, dependendo do olhar do bom dia, a gente já começa a brigar logo cedo. Essas são as pessoas que nós temos que mais refletir e que nós temos que aprender a dar mais amor para essas pessoas, mais tolerância, mais paciência, seja o seu filho, seja o seu irmão, seja a sua mãe, seja o seu pai, seja a sua esposa ou o seu marido, não importa, o seu primo, um irmão de criação, não importa. Essas pessoas são elas que estão ali para que você possa aprender a amar, para que você possa aprender a entender, a tolerar e ajudar. E tendo consciência disso, é muito mais fácil para você trabalhar. Porque quando nós não temos consciência disso, o que nós fazemos é nos afastar. Quando você tem uma animosidade com alguém, simplesmente o que você faz? Se a sua visão é só a visão materialista, você prefere se afastar. Ah, eu não aguento essa pessoa, não tolero, vou embora e chega e acabou e pronto, você se afasta dela. Tendo consciência de que aquilo ali é um exercício de amor, é um exercício de tolerância, de paciência para você, você vai desenvolver no seu espírito a habilidade. Você vai desenvolver a tolerância, a piedade, o perdão, a compaixão, a misericórdia, aquilo que o seu espírito necessita desenvolver. Então, sejamos mais observadores com relação a isso, né? Vamos aproveitar que esse nosso núcleo é um núcleo pequeno, um núcleo familiar, e vamos procurar rever todas essas pessoas que de alguma forma são algum tipo de desafeto, por mais simples que seja. Não é? Por mais que você perceba que é de vez em quando, mas por que desse de vez em quando? Então, lutemos, trabalhemos para que a gente possa atingir isso daí. Com certeza, se nós aprendemos a amar essas pessoas ali que estarão na nossa convivência constante, os desafetos que surgirem fora desse ambiente, eles também poderão ser tratados de uma maneira muito mais tranquila e de uma maneira muito mais evolutiva em direção à perfeição. Espero que o nosso bate-papo tenha sido agradável, espero ter trazido uma reflexão para vocês, da mesma forma que eu trouxe para mim essa reflexão. Eu convido a todos, então, para que nós possamos elevar o nosso pensamento em Deus, para que nós possamos agradecer por todas as bênçãos recebidas, para que nós possamos agradecer por Jesus ter nos mandado o Consolador prometido e que nós pudéssemos ter o contato com esse Consolador, que Ele possa nos ajudar a nos transformar, que possa nos ajudar a buscar o autoconhecimento, que possamos buscar a nossa reforma íntima e que nós possamos transformar em exemplos de todas as atitudes de Jesus perante os nossos companheiros, perante as pessoas que estão conosco no nosso dia a dia, que possamos buscar a cada dia mais eliminar de dentro de nós os maus hábitos, os maus costumes e os maus valores. E que possamos um dia dizer que o bem que nós devemos fazer nós estamos fazendo e o mal que nós não deveríamos fazer realmente nós não estamos fazendo. Assim seja, Senhor. Paz a todos.